Como que a gente consegue identificar essas questões de ansiedade quando ela parte de uma questão apenas cotidiana, assim, um dia específico que a gente tem alguma ansiedade mais específica, com uma ansiedade, digamos assim, diagnosticada como, sei lá, de uma forma clínica, sabe? Ou que faça parte ali de um transtorno de ansiedade um pouco mais complexo, e aí a pessoa talvez realmente precisa de um acompanhamento. Como a gente consegue diferenciar essa questão? Eu acho que é super importante, né? Então, falar sobre isso, que é assim, a ansiedade, às vezes você lê em vários lugares assim, ai, acabe com a É. sociedade, não tem ansiedade, a gente ouve esse tipo de coisa, né? Então, eu Sim. falo que isso não tem como acontecer, né? Porque se você pensar na nossa constituição física, a ansiedade normal, ela faz parte do nosso desenvolvimento. O Sim. medo, toda essa questão, ela faz parte, a gente precisa ter medo. O nosso corpo, ele tem isso tudo de uma forma normal. É o que você disse, a ansiedade normal é uma coisa, eu tenho uma prova, eu tenho um Isso. trabalho para entregar, eu vou me casar, eu tenho uma menina que eu quero sair, eu tenho uma entrevista de emprego, algo assim, o meu corpo precisa se preparar para aquilo, normal, necessário. E eu tenho alguns sintomas físicos do tipo, ai, ficou, sabe? Mas meu coração bate um pouco mais acelerado, eu Uhum. tenho um pouco de a respiração mais ofegante. Então isso faz parte. Sim. Mas o que acontece hoje, e o que tem acontecido muito, é que você acaba saindo da ansiedade que é normal para a ansiedade que é patológica, que ela Isso. já começa a atrapalhar o seu dia a dia. Então, aquela ansiedade que eu vou sair hoje, de repente, com os amigos, ela é normal. Nossa, que legal, faz tempo que eu não encontro, vou lá, não sei o quê. Para aquela ansiedade do tipo, não, não vou sair, não, não vai dar certo, eu não vou conseguir sair, a hora que eu chegar lá eu vou sentar lá no barzinho, aí alguém vai ficar pensando alguma coisa de mim, não, eu Uhum. vou, Começa a não, projetar 1 milhão de possibilidades na cabeça. Sim. é isso. Então, assim, aí eu chego ao ponto de dizer, não vou. Você entendeu? Então, Uhum. pensando Afeta diretamente. muito, eu Uhum. começo, por exemplo, evitar e fugir de situações, né? Começar a falar, não, não vou, não, tem muita gente lá. Porque uma coisa é, eu vou sair, eu posso ficar apreensivo, Sim. mas eu vou, isso passa. Eu vou lidar com a situação. Outra coisa é, aparece uma situação, eu começo a evitar, fugir, ela começa a me gerar muitos sintomas físicos, por exemplo, eu começo a me isolar, então já não vou mais sair com ninguém, sabe? Tipo, o que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou falar alguma coisa e as pessoas vão gostar? Então eu começo nessas antecipações, nessas projeções todas. Que a minha, Projeção hipotética de coisa. Nossa, sim, sim. não é? Mas que a minha mente, principalmente de artista, cria cenários incríveis, Vai longe, aham. incríveis, com requintes assim, até de coisas muito pesadas, Aham, é verdade. porque na cabeça da gente pensamento é fato, mas pensamento é só pensamento. Uhum. Em 1 milissegundo, dentro da nossa cabeça, dependendo da pessoa também, em 1 milissegundo passa 1 milhão de fatos e chega a cansar, né? A pessoa fica exausta, né? Né? É o que você falou, porque eu tenho um esgotamento, porque eu começo a pensar e eu começo a ter, às vezes, sintomas físicos, por exemplo, só de estar pensando, eu começo a ter uma sudorese, eu começo a ter um enrijecimento muscular, eu começo a ter dor de barriga, só Nossa, de estar total. pensando, eu falo, nossa, não, não vou dar conta, né? Eu vou no banheiro primeiro, aí, nossa, vai que me dá uma diarreia, eu não, sabe, essas coisas que vão acontecendo. Aham. E Por aí, isso, imagina uma câmera de longe, a pessoa tá literalmente parada olhando pra parede, né? sim, né? Porque quando É, a gente tem isso tudo, a gente sim. pode tentar fugir da situação, a gente pode evitar ou pode paralisar, porque muita gente fica Isso. parada. Não é Isso. só eu vou fugir, eu vou lutar, né? Porque a gente precisa entender essa questão de como funciona o cérebro, né? Então, nosso cérebro ele tem uma região específica que trabalha, assim, ela tem uma região específica, mas muito ligada a outras coisas, né? Então, no nosso cérebro tem
região que chama amígdala, que não é a amígdala que as pessoas falam, pensa na amígdala, minha amígdala Aham. na garganta. Não, é uma amígdala que é do tamanho de uma amêndoa do lado direito e do lado esquerdo, ele é o botão do perigo. Hum. Esse é o nosso botão do perigo. Ela está aqui dentro do nosso cérebro. Então, eu passo por uma situação, eu tenho medo, ela é acionada, e aí o meu corpo inteiro vai acionando um monte de mecanismos. E justamente nessa questão da amígdala, ela vai fazer com que o meu corpo ligue, né? Que ligue o meu sistema nervoso autônomo, que é assim, eu não preciso nem pensar para ligar o meu sistema nervoso autônomo. Ah, eu vou ligar o meu. Não, ele liga. E Uhum. quando ele liga, ele vai ligando todo o resto. Então, o meu corpo inteiro tem uma enxurrada de coisas. Sabe aquela sensação de eu tô com medo? E aí eu Uhum. começo a ter uma enxurrada de hormônios dentro de mim, começo a ter sensações físicas e eu quero Sim, parar e não consigo? sim. Fica gelado assim, né? Sim, Arrepio muda na uma espinha. série de Uhum. coisas, né? Então, Sim. essa região do meu cérebro, ela é ativada, é o botão do medo, e ali eu começo a ter sensações físicas, só que nessa mesma região do cérebro, também ela está muito ligada a situações que eu armazeno desagradáveis. Então, olha como é complicado isso, porque justamente nessa região eu armazeno sensações desagradáveis para mim. Por exemplo, eu andei de bicicleta uma vez e eu me machuquei. Então, aquilo vai ficar armazenado dentro de mim. Aí eu vou olhar uma bicicleta daqui a 5 anos e falar, não, não vou andar de bicicleta. Me dá medo, porque eu fico com essas sensações todas. Então, pensar em ansiedade, pensar em medo, é pensar no nosso cérebro, é olhar para isso e ver que os homens das cavernas, eles tinham medo, né? E é super importante o medo, né? Por isso que nós temos O medo salvou que muitas não vidas ali, tivemos né? medo. O medo salvou muitas vidas ali, né? E você sabe que é louco, porque as pessoas que tinham medo sobreviveram, as que não É, tinham morreram. exatamente. Não é? É Então, super importante, né? ele faz parte da nossa sobrevivência, da nossa espécie. Só que hoje a gente tem medo de tanta coisa, né? E eu vejo que os artistas, eles têm inúmeros medos, não tem, Marcos? Tem, muitos. Diversos, assim. Especialmente quando é um estudante, né, que tá super incerto do futuro. E aí que entram várias coisas na jogada, né? Então, até o medo do desconhecido já é um clássico. Especialmente agora, não sei se você tá acompanhando ou chegou a ver alguma coisa, mas das inteligências artificiais, Eu que já ouvi algumas vezes. então, não vou entrar muito nesse assunto porque isso realmente é um gatilho para as pessoas aqui que acompanham a live. Eles não aguentam mais falar sobre isso. É meio que a galera colocou num espaço de, cara, eu não quero nem ouvir falar sobre isso para não dar nenhum gatilho desse medo, né? Mas assim, da minha parte, o que eu sempre sugiro, que tento trabalhar com a galera é que a gente precisa conhecer esse desconhecido, essas tecnologias novas, para que a gente não conheça, entenda, porque meio que tira um véu assim da frente do desconhecido e você pelo menos entende até as limitações, até onde vai. E é Isso interessante isso que você falou, né? é Porque eu preciso conhecer até para não ficar criando ideias e isso, colocando mais medo dentro de mim. Então, assim, isso. conhecer no sentido de, olha, vou olhar para isso, vou perceber. Uhum, E isso significa que aquela situação não vai ser tão tigre que vai vir e vai me pegar. uhum, Significa uhum, que eu vou lidar com a situação. uhum, Porque não adianta eu falar, olha, eu tenho medo, não vou lidar com essa situação, porque ela vai ficar ali. Da próxima vez que ela aparecer, o tamanho dessa situação pode ser muito maior, porque o meu medo está tão grande que aquilo cresceu. Você tem toda a razão. Então, assim, eu vou ler, vou olhar para isso, não é? Vou, de repente, fugir ou quero saber muito. Não, eu vou olhar para que aquilo tenha uma proporção real, né? Geralmente ela tá meio realmente distorcida, né? E, enfim, toma o tamanho que a nossa imaginação tiver, né? E é uma palavra interessante, né, que você falou, né, que eu tenho trabalhado bastante com os artistas que eu tenho atendido, as distorções cognitivas.
Eu pego um negócio, eu generalizo, eu pego uma coisa e eu distorço, eu pego uma situação e eu levo para a catástrofe, eu faço distorções. Minha mente é especialista em fazer isso. Então, o autoconhecimento me ajuda muito a gerenciar a ansiedade. Uma dica. O Uhum. autoconhecimento, o automonitoramento. Porque, assim, na questão do artista, você pode melhor que eu falar, tem a autocobrança, tem o julgamento, tem a comparação, tem as multitarefas que eu tenho que fazer, Sim. tem o isolamento, né? Então, tem tudo isso que eu fico pensando e tentando lidar com isso, às vezes, muito sozinho, porque eu também acho que os outros não pensam isso, né? É. Imagina se não tá todo mundo meio que no mesmo barco às vezes, né? Eu, particularmente, já tive algumas crises de ansiedade, não sei exatamente o diagnóstico exato para elas, mas o que eu tenho de memória, assim, é que eu só consegui perceber que eu tava tendo essas crises quando elas já tinham passado, sabe? O mais difícil é a gente conseguir perceber o momento que a gente se encontra dentro de uma crise, seja ela patológica ou ali aquela crise mais do cotidiano, né? Com o autoconhecimento é importante, mas e quando a gente é pego desprevenido? O que que a gente pode fazer, sabe? Existe Eu acho algum... que você falou esse desprevenido, né? Então, como a gente acaba não olhando para a gente, então a gente não percebe quando as coisas começam, quando os gatilhos começam, quando a gente começa a apresentar as coisas, né? É o que você disse. Depois que eu tenho a crise, é que eu comecei, eu percebi, ela já passou, eu já falei, nossa, me controlei. Então, quando a gente começa a fazer a terapia, a gente começa a perceber os sinais, Uhum, porque a gente começa a perceber os gatilhos, a uhum, gente começa a perceber os pensamentos que levam a gente para isso. sim. Porque eu falo, de repente não existe. Assim, de repente, no sentido de estar ali, a coisa vai se organizando e eu não tenho esse Hum, pensamento. Né? entendi. Então, é o que você falou. Então, eu percebo quando eu tenho um monte de sintomas, né? E aí eu até trouxe vários sintomas que as pessoas pontuam, né? Que é a respiração ofegante, você começa a sentir a falta de ar, tem a palpitação, né? Que é aquela coisa meio no peito, que você fala, nossa, parece que eu vou ter um negócio no coração. Não sei se, né, algumas pessoas podem passar por isso. A fala mais acelerada, a sensação de, às vezes, tremor, né? Tem pessoas que falam, olha, comecei a tremer, Entendi. uma agitação nas pernas, Uhum. tensão muscular daquela dor, né? Alguns pacientes falam de tontura e sensação de, nossa, parece que eu vou desmaiar. Vertigem, sim. Uhum. Uma vertigem, né? Uma vertigem, né? Irritabilidade, né? Boca seca, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração. Uma das coisas que as pessoas mais pontuam, né? Essa coisa de não conseguir dormir ou dormir e acordar várias vezes, né? Sudorese. A pessoa fala, nossa, que sudorese. Sensação de estar desconectado da realidade, né? Nervosismo e outras coisas que as pessoas relatam, né? Que elas acabam começando a perceber, e é o que você disse, às vezes eu já comecei a ter. Eu já não estou na ansiedade normal. Uhum. Porque, assim, hoje, eu acho que como tem multitarefas, a gente tem uma pressão enorme sobre a gente, então tem coisas que vão acontecendo que a gente não vai percebendo, não. Não é verdade? É verdade. Então, no caso, seria realmente não ter percebido os primeiros indícios ou ter deixado. Ou ter percebido e falado, não, isso não é nada. Tipo, Uhum. nossa, que acontece, sabe aquela Sim. coisa de eu tô com dor de, comecei uma dorzinha de dente, eu vou tomar um analgésico e a coisa vai passando, até chegar o momento que eu falo, preciso ir no dentista. Uhum. É meio que você vai mascarando às vezes, né? E até porque a ansiedade e o estresse, no começo, ele te dá um gás, né? Na primeira fase ali do estresse, que você está estressado, é a fase que você começa, você vai começando a ficar até mais, vamos produzir mais, você vai ficando mais em alerta e tudo Uhum. mais. E aí, nossa, que legal, né? Aí você vai se acostumando com aquilo, ou fazendo com que aquilo
fique um tempo ali de tá tudo bem, eu estou acostumado, né? Eu vou vivendo nesse gás até chegar no esgotamento, como você falou, né? Então, eu vou indo, eu sou multitarefas, eu tenho que fazer, eu me cobro em relação à questão artística ser perfeito, eu vejo os desenhos do Marco e eu falo, nossa, um dia eu quero chegar lá. Não que a gente não tenha que olhar, mas às vezes a gente pressiona muita gente, né? E eu acho que você deve falar para os artistas, cada um tem um tempo. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu falo, né? Mas às vezes é meio casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? É difícil, né?